Bem-vindos todos ao WW Especial. Pessoal, finalmente uma tarja, como a gente chama essa manchete, esse título, essa frase aí embaixo na sua telinha, que dispensa explicações. Bolsonaro na cadeia e agora? Vamos direto ao assunto. E agora, Bolsonaro na cadeia? Como sempre, 3 participam do nosso programa, começa a apresentação deles. E já agradecendo a você, Creomar de Souza, pela disposição de fazer parte do programa. O Creomar de Souza está falando remoto lá do estúdio nosso em Brasília. Ele é historiador, analista de risco político, mestre em relações internacionais, fundador e CEO da consultoria de análise de risco político Dharma. Creomar também é professor da Fundação Dom Cabral e colunista do canal Meio. De novo, Creomar, muito obrigado. Conosco também remoto, falando via Zoom lá de Curitiba, Graziela Testa. Obrigado, Graziela. Ela é doutora em Ciência Política pela USP, consultora de risco político, professora da Universidade Federal do Paraná. Graziela também é diretora do Observatório das Instituições Democráticas e ela foi pesquisadora visitante na Universidade Nacional de San Martín e na Universidade de Harvard. Obrigado, Graziela. E comigo aqui no estúdio, Alberto Carlos Almeida. Obrigado por ter tempo de enfrentar o trânsito de São Paulo, vir aqui no nosso estúdio. O Alberto Carlos Almeida é sociólogo, cientista político, especialista em pesquisas de opinião e marketing político. É autor de vários livros, entre os quais eu vou citar um: A Cabeça do Brasileiro, 20 anos depois. O que mudou? Deixa eu fazer um trocadilho com o título, então, Creomar, do livro do Alberto. O que mudou com a prisão do Bolsonaro? E agora? Bom, William, primeiro de tudo, um prazer estar aqui com você e com 2 pensadores tão ilustres sobre o Brasil. Eu creio que o que muda, sobretudo para o bolsonarismo, é a ausência da sua principal figura política fazendo articulação. Explico. Efetivamente, o bolsonarismo, que é um movimento popular, que tem bastante tração política e eleitoral, falhou ao longo dos últimos anos em construir uma estrutura de militância, de elemento partidário e eleitoral que fosse capaz de dar alguma sobrevida. E dentro dessa lógica que parece um eterno looping no debate público brasileiro, não deixa de ser necessário fazer referência àquilo que aconteceu na eleição de 2018. Mesmo quando o petismo perdeu a sua principal figura, o petismo foi capaz de sobreviver eleitoralmente graças às estruturas de militância que ali existiam. Graziela, o Creomar faz um paralelo importante, que a gente provavelmente fixa na capacidade de movimentos se articularem de forma hierárquica, espalhar a sua organização, ter capilaridade. Ele está atribuindo ao bolsonarismo essa lacuna e usou o PT como comparação para ilustrar o argumento dele. E você? Esse ponto é super importante. A gente às vezes acha que os movimentos são muito orgânicos e que um grupo de pessoas gosta muito de uma pessoa, isso vai ser suficiente eleitoralmente ou para um apoio ser mantido ao longo do tempo. Agora, a palavra capilarização que você usou, William, é a palavra-chave. É muito difícil capilarizar partido no Brasil. E a despeito de Jair Bolsonaro ter conseguido construir uma estrutura boa no PL, né, algo que era difícil ao longo da carreira dele ter se mantido tanto tempo num partido, é um partido que ainda tem dificuldade com essa capilaridade. Quem tem essa capilaridade é o Centrão, e tem cada vez mais de uma forma centralizada em torno de poucas lideranças, e isso vai ter um impacto relevante nas eleições também. Então, quando você pergunta o que mudou, né, com essa prisão de Bolsonaro, mudou, que eu acho que quem ganha importância nesse processo no voto da direita agora é o Centrão, porque tem essa capilaridade de já há algum tempo, como já tinha, e agora está mais centralizado depois das reformas de 2017. Seria um clássico, então, da teoria política, Alberto, um movimento que não é capaz de se constituir em termos de uma organização hierarquizada e com, digamos, com bastante presença nas instâncias mais distantes entre si, regionalizar, por exemplo, acaba sucumbindo a isso? Eu acho que tem várias coisas assim meio que em disputa, né? Tanto isso aí que a Graziela comentou, que o Creomar comentaram, que ambos comentaram, mas tem uma coisa meio que a gente sabe que é difícil. Você, quando forma uma liderança nacional
e ela é eleita, Bolsonaro foi eleito. Bolsonaro, nacionalmente, esteve na urna 4 vezes, primeiro e segundo turno de 2 eleições. Então, teve gente que foi lá, digitou o número dele, viu a foto e apertou confirma. Isso não é pouca coisa. Isso é algo aconteceu com Lula inúmeras vezes. Não vamos nem contar aqui, né, quantos segundos turnos o Lula disputou, inclusive com eleição na cédula. Então, ele se torna uma figura gigante do ponto de vista de opinião pública. Eu não estou falando da capilaridade, de opinião pública. Então, para mim, não é difícil imaginar, não estou dizendo que irá acontecer, tá? Mas não é difícil imaginar, em algum momento do ano que vem, os 3 filhos vão visitar Bolsonaro na prisão, anunciam que vão lá para saber que candidato ele vai apoiar. E eles 3 saem dizendo, Bolsonaro vai apoiar fulano. E esse fulano cresce muito nas pesquisas. Isso, apesar de não ter capilaridade, apesar de tudo, eu acho que são, como eu disse, a realidade é complexa. São 2 fenômenos que convivem. Eu acho que a gente vai ter um bom espaço no programa para a gente tentar explorar mais em perspectiva os horizontes aí próximos, sobretudo da eleição do ano que vem. Mas eu acho que é uma curiosidade intelectual, boa parte do nosso público gosta dessa, digamos, capacidade que às vezes a gente consegue ou não, pelo menos a ambição está aí, de tentar entender do ponto de vista da teoria política. Se um movimento ancorado de forma tão clara numa figura, como a de Bolsonaro, que você descreveu, todo o cacife e a força eleitoral dele, se esse movimento perdura com o personagem central afastado da vida pública, preso e sem ter um partido para chamar de seu, Creomar. William, essa é uma pergunta muito, muito boa. Porque, efetivamente, quando a gente olha o bolsonarismo em perspectiva do ponto de vista político eleitoral, sem fazer muito esforço, eu tenho que concordar com a Graziella quando ela trouxe aqui. Porque um elemento central do processo é que Bolsonaro passa muito tempo dentro do PL. Mas, de fato, quem tem a chave do cofre é Valdemar Costa Neto. E esse me parece ser um elemento importante, porque a figura do Valdemar, que em algum sentido deve ser estudada nos anais da história política brasileira, tem sido capaz até aqui em controlar muitas entradas e saídas daquilo que envolvem os recursos da posse de poder dentro do partido. E aí, pegando o excelente exemplo dado pelo professor Carlos Alberto Almeida aqui, imaginemos o seguinte: os filhos de Bolsonaro incensam um candidato e que esse candidato não é, em termos de hipótese, membro da família. A escolha para o bolsonarismo, que é subjacente a esse processo e que me parece que a família não está de acordo em torno disso, é dizer: o bolsonarismo prefere ser um peixe grande, uma lagoa pequena. Significa dizer o quê? Correr sozinho na campanha eleitoral e eventualmente até perder, mas seguir sendo sinônimo de direita ou de um pedaço de direita? Ou o bolsonarismo vai preferir estar dentro de uma coalizão e, em algum sentido, poder perder, melhor dizendo, poder relativo dentro dessa estrutura? Ah, bom, a gente precisa entrar na cabeça do Bolsonaro. Você consegue, Graziella? Não, não consigo. Eu consigo. Posso voltar para a pergunta da teoria? Claro, não, fique à vontade, fique à vontade. É que a pergunta que o Creomar deixou no ar é terrível também. É dificílima, é dificílima. Eu fiquei pensando nessa provocação, William, que você coloca da teoria, né? O que acontece com o corpo quando perde sua cabeça, por assim dizer. E quando a gente resgata o velho barbudo, que no caso aqui é Weber, né? Não é outro tão tem vários velhos barbudos, mas quando a gente pensa em Weber, ele vai fazer um desenho de como é difícil falar da sucessão de lideranças carismáticas. Isso é uma constante. Né? A dificuldade de você gerar uma continuidade no poder depois de uma legitimidade baseada no carisma. E eu acho difícil a gente contestar o quanto que esse carisma é fundamental para todo o apoio que Bolsonaro recebeu e ainda recebe. Né? Uma das explicações para o Weber possíveis é a transformação de carisma em tradição.
né? Então, aquele carisma se solidifica e se cria uma tradição em cima daquilo, né? E aí talvez seja uma explicação que casa muito com a interpretação do Alberto, de que os filhos vão lá buscar como quem traz uma mensagem de um outro reino sobre o apoio de Bolsonaro, né? E pode ser que isso aconteça de fato. Olhando para o passado político da política brasileira, eu tendo a achar que a forma do apoio ela é tão importante quanto o apoio ou não. Né? E me parece que mesmo que se traga essa notícia de que Bolsonaro apoia fulano ou cicrano, de onde ele está, a ausência de uma presença efetiva na campanha e de uma coisa mais ostensiva pode prejudicar essa transferência automática que era a expectativa que muitos tinham a respeito das próximas eleições, né? De que o Bolsonaro ia dar o seu apoio e a partir daí ia ter aquele percentual que votaria em Bolsonaro automaticamente votaria no apoiado por Bolsonaro. A mim me parece que o formato do apoio é tão ou mais importante do que o próprio apoio. E aí a gente vai ver como que os filhos vão lidar com esse legado, que eu acho que é a pergunta principal. Tá, eu acho que com ela a gente fecha um pouquinho esse parênteses um pouco mais acadêmico, fazendo a seguinte comparação, Alberto. A gente pega, o varguismo sobreviveu a Vargas, mas tem um partido político importantíssimo aí na história brasileira, mesmo passando de 64 e seus sucessores. Perón, não preciso dizer nada, o peronismo é uma corrente política hoje ainda viva na Argentina, mas esses partidos tiveram organizações via sindicatos, esses nomes, quero dizer, ou tiveram organização via o funcionalismo público, por exemplo, ou via a consolidação de normas de trabalho, como a SLT, por exemplo, fortemente associadas a determinados nomes. E agora, por comparação, o PT sobrevive sem Lula? O bolsonarismo viverá sem Bolsonaro? William, essa reflexão toda é muito boa. A gente tem que pensar o seguinte, quando a gente pensa em termos de capilaridade, você tem dois líderes, tá? Mas embaixo, você tem a capilaridade que os apoia. Igrejas evangélicas, por exemplo. Super capilaridade. 1000 movimentos sociais de esquerda fazem manifestações. A sociedade brasileira é muito viva, ela é muito associativa. Todas as sociedades, de um modo geral. Então, eles estão lá, pronto para serem mobilizados por fulano ou cicrano. Okay. Tá? Então, né, um saindo de cena, em algum momento entra outro. Pode não ser imediatamente, mas virá alguém. Né? O espaço acaba sendo preenchido. A sua pergunta é muito interessante. O PT como instituição, pode ser que sim, pode ser que não. Se 20 deputados fazem algum cálculo lá eleitoral e dizem não, a gente tem que sair para continuar sendo eleito, aí o PT como instituição muda totalmente, pode deixar de existir. Mas como um movimento que tem ligação com a sociedade vai estar lá, da mesma forma que esse movimento de direita vai estar lá também. O tempo inteiro. A sociedade é toda muito... As redes sociais muito ativas, a sociedade brasileira é muito vibrante. Né? E essa vibração toda é mobilizada por esses líderes. Agora, vamos então voltar para o eixo, com quem a gente iniciou essa edição especial do WW. Cleomar, você não escapa da tua pergunta. Tua pergunta é terrível, ela vai primeiro para você mesmo. Você, no fundo, está se indagando, nos indagando, e eu queria que você começasse a responder... Qual vai ser a escolha política em termos de grande estratégia do bolsonarismo? Ser parte de um espectro político de direita, no qual ele é um dos constituintes desse espectro, ou ser algo próprio, eu diria, completamente autêntico, seja lá quais sejam os termos dessa autenticidade, e eventualmente perder a eleição? Excelente, William. Então vamos lá, para a pergunta que eu mesmo lancei e que volta para mim como um bumerangue. Efetivamente aí o que nós temos na tentativa de responder essa pergunta é olhar as palavras-chave e os comportamentos dos filhos a partir do momento em que o status prisional de Bolsonaro mudou. E efetivamente aqui nós temos três posições, né? Eduardo, em algum sentido, se coloca na posição de dizer que essa candidatura tem que ser da família e, mais do que isso, ele aponta Flávio. Flávio, em determinado sentido, que é o filho que sempre melhor navegou na política normal, por assim dizer,
estabelece uma posição em bastidor de dizer que o ideal seria que o bolsonarismo fizesse parte de uma coalizão de direita, pensando talvez nas implicações jurídicas sobre o restante da família de um eventual decrescimento do movimento. E, por fim, nós temos a fala do Carlos Bolsonaro, que é muito importante do ponto de vista de estruturação da comunicação familiar, em que ele diz, inclusive disse na CNN, que a transferência de legado de Bolsonaro para qualquer outro candidato que não seja da família é trair o povo. E aqui eu vou me utilizar da fala muito bem estruturada do professor Alberto Carlos, que está se articulando, apesar de não ter uma estrutura formal, nas igrejas evangélicas, em outros momentos da sociedade, em outros instantes da sociedade, de forma a manter a chama do bolsonarismo viva. O que me parece na tentativa de compreender essa pergunta, é que o embate entre esses três filhos, considerando a ex-primeira-dama correndo por fora, na tentativa de convencer Bolsonaro a tomar uma atitude, vai ser determinante. O ponto olhando a biografia de Jair Bolsonaro, é que efetivamente esse momento de mudança de status prisional deve colocar Bolsonaro em uma situação em que ele está pensando qual o melhor jeito de sair daqui. E talvez o melhor jeito seja ser parte de uma grande coalizão que efetivamente tinha capacidade de derrotar Lula, com a garantia de que esse presidente de direita que derrote Lula conceda graça constitucional a ele. Eu acho que a pista é por esse caminho. Ele é um trilema, na verdade, né? É um dilema em três vertentes que o Creomar acabou de descrever, como ele vê o bolsonarismo agora, o que o bolsonarismo está enfrentando. Ser parte, tentar seguir sozinho ou, como diz o próprio Carlos, afirmar-se como seita, no caso. Graziela, o Creomar tentou entrar na cabeça do Bolsonaro e dizer, na situação em que ele está, atrás das grades, e as principais decisões que ele tomou nos últimos tempos foram sempre em favor pessoal. Como é que eu saio dessa? Provavelmente optaria pela primeira opção, deixa eu ser parte de alguma coisa maior, porque ali talvez haja uma possibilidade mais clara de sair de onde eu estou? Certamente, se a cabeça dele funcionar, e aqui a gente tem o Alberto que tem muito, explora a cabeça de vários brasileiros, não de um só, o Creomar também que tem esse acesso muito mais próximo. Eu, no máximo, vou me arriscar aqui, mas se ele tiver esse posicionamento muito individualista, certamente ele tem muito mais chances de sucesso integrando uma grande coalizão do que fazendo lançando a sorte numa candidatura familiar, por assim dizer. Me parece que nesse momento, não sei se agora, depois da prisão, mas que ainda havia uma esperança real da candidatura de Bolsonaro, da parte dele. Não sei o quanto isso aconteceu depois que a prisão domiciliar se converte em encarceramento efetivo, mas falta essa realização de que realmente não tem mais caminho jurídico para isso. E eu me pergunto se tem alguém que consiga colocar isso, porque existe essa dificuldade da gente colocar para os poderosos algumas realidades que às vezes são dolorosas. E Bolsonaro, uma vez realizando que ele de fato não pode sair candidato, ele tem mais chances de conseguir canalizar seu apoio político e melhorar sua própria situação, né? E não tem nenhuma dúvida de que integrar uma coalizão mais ampla seria mais interessante para o próprio Bolsonaro, não para os seus filhos. Então é nesse momento que a gente precisa, eu acho que, de novo, voltar as atenções para os filhos do Bolsonaro, que me parecem estar fazendo tá mais com a bola tá com eles, a bola não tá com o Bolsonaro, né? E existe uma ilusão de fila. A política brasileira sempre teve ilusão de fila, todo mundo sempre furou fila, isso sempre deu briga. No caso da família Bolsonaro, muito especialmente, me parece que tem esse incômodo crescente dos filhos dele, de ter medo de perder esse bonde agora, de eventualmente o bolsonarismo diminuir a sua importância eleitoral e eles não conseguirem galgar os espaços que eles entendem como seus de direito.
né? Então, eu estou preocupada com o que está se passando na cabeça do Bolsonaro, mas eu acho que eu estou um pouco mais preocupada do que com o que está se passando na cabeça dos filhos dele, que vão ser esses mensageiros, como observou o Alberto, né? Que vão sair da prisão e vão passar a mensagem efetivamente, e tem mais perspectiva de ter um impacto real em como as coisas vão se configurar daqui em diante. Então, a expressão que ela usou, a gente pode traduzir como leitura da realidade, feita pelo agente político. É a pergunta que eu vou passar para você, Alberto. Eu vou chamar o intervalo para não interromper teu raciocínio, mas vou formular a questão da seguinte maneira. As decisões são tomadas pela maneira como o agente político lê a realidade à volta dele. Como você acha que o Bolsonaro, ele como indivíduo, e os filhos estão lendo a realidade? Porque alguns dos erros políticos que eles cometeram, particularmente o filho Eduardo, nos últimos 3, 4 meses, indicam uma leitura da realidade dissociada dos fatos. A gente volta daqui um instantinho, pessoal, é rápido. WW especial de volta do intervalo. A leitura da realidade, eu estou usando aqui a minha interpretação como jornalista profissional, para formular a provocação a você, ao seu raciocínio, Alberto, é a seguinte. O erro crasso cometido pelo Eduardo Bolsonaro sugere uma leitura equivocada da realidade política brasileira. Ir aos Estados Unidos e pedir ajuda à superpotência para resolver um problema doméstico, no caso, meu pai vai ou não vai para a cadeia, revelou-se um crasso erro político. Colocou todo o espectro do centro-direita na defensiva e deu grande, digamos, estatura a quem as pessoas já viam como num fim de carreira, que era o Lula. De que maneira o bolsonarismo ou os seus representantes, como a Graziela está dizendo, os filhos estão lendo a realidade? Eles vão influenciar essa decisão. Como é que eles estão lendo a realidade? Olha, certamente políticos leem a realidade de uma maneira bem diferente de nós, né? Isso é um fato. Sim. Né? Foi outra formação, outra vida, né? E outro objetivo. Outros objetivos, né? Eu queria pegar vários ganchos, se você me permitir, William. À vontade. A Graziela falou uma coisa muito interessante, o seguinte, olha, não dá para ler a cabeça. Nós realmente não temos condição de ler a cabeça do ponto de vista psicológico. Quando a gente fala ler a cabeça, é pensar o seguinte, a própria pesquisa que eu realizei, né, são traços culturais, né? O que move a pessoa, quais são os valores que movem as pessoas. Então você olha o Bolsonaro, tá, na carreira política dele, como ele se moveu, isso a gente consegue, né, aí a gente foi treinado para isso. Tá? Então, o que tem de regular na carreira dele? Né? E aí entram os apoios. Né? Ele é capaz de fazer alianças, cumprir acordos? Não. Você conversa com qualquer político em Brasília e diz, olha, não existe acordo com o Bolsonaro. Ele não cumpre acordo. Né? Então, isso é algo de regular. Visão de mundo dele, quantas vezes ele já expressou uma visão de mundo machista? Isso é importante, tá? Porque isso nos leva, é uma premissa, né? Nos leva a acreditar que a probabilidade é muito pequena dele apoiar a Michelle, esposa dele. Ele desconfia de todo mundo, né? É uma premissa. Isso nos leva a acreditar que ele tem preferência por apoiar alguém da família. Né? Então você vai, né? O Creomar falou uma coisa interessante, ele falou assim, olha, ele pode participar de uma colisão mais alta, tendo a garantia que ele vai ter lá o benefício lá do perdão. O problema é isso, Bolsonaro acredita nessa garantia, né? O que a gente está pensando, como eles avaliam. Eu acho que o Bolsonaro não acredita nessa garantia. Ele acredita nessa garantia desde que seja dada por um filho. E olhe lá. Né? Pensando como ele vem se comportando na vida política dele. Tá? É basicamente isso. Então, eu penso assim, todo mundo tem acesso às pesquisas. As pesquisas mostram lá Lula, sei lá, agora, né? Lula na frente e todos os outros candidatos que enfrentam Lula na frente, e o percentual do Lula varia 3 pontos. Dependendo do candidato, o Lula está 3 pontos para cima ou 3 para baixo. 4, talvez. Dependendo do candidato, ele está 4 para cima, 4 para baixo. Então, quando a gente pensa favoritismo, isso está na mesa do Bolsonaro. Ele vai receber essas pesquisas, vai dizer, olha, se for você, Flávio, ou se for o outro, não tem muita diferença, 3, 4 pontos, a gente dá um jeito na campanha. Entendeu? Então, eu estou pensando, não é uma avaliação, o que você comenta, perfeito, é uma avaliação pensando a conjuntura, presidente norte-americano, fazer a política do dia a dia. Agora, uma outra coisa é quando vai para a eleição. Aí é uma outra avaliação.
Tá? A eleição tem uma espécie de, né, sentimento da opinião pública, políticos sabem se comunicar, não à toa chegaram onde eles chegaram. Né? Então, são outros elementos que eles vão avaliar. Né? A coisa do Valdemar é muito interessante, que o Creomar também menciona. Né? Cada partido tem um ativo, né? Tem uma maneira de proceder, um objetivo e um ativo. Para Valdemar, Bolsonaro é um tremendo ativo, porque permite que ele eleja uma bancada grande. Então, tem um acordo tácito, o Bolsonaro não manda, eu mando, mas eu faço o que o Bolsonaro quiser, porque ele me ajuda a eleger a bancada, que me dá o recurso que eu gerencio. Né? Então, você tem um acordo tácito entre eles. Tá? E Bolsonaro aceitou isso, ele não tem paciência de fazer política. Bolsonaro não gosta de fazer política. Nunca teve. Nunca teve. Agora, Creomar, se a gente olhar um pouquinho agora, se a gente botar o nosso foco um pouquinho agora para fora do bolsonarismo e pensar nas articulações do espectro de centro-direita em função da prisão do Bolsonaro. Prisão, na verdade, é o início do cumprimento da pena. O que você enxerga como possíveis estratégias políticas, não as possíveis, mas as que estão sendo desenhadas? Tá, é bem interessante isso aí. Primeiro, agradecer ao professor Alberto Carlos Almeida pelas menções e considerações. A Graziela também, é sempre bom estar no debate com gente boa que leva em consideração positivamente aquilo que a gente está trazendo. William, eu creio que o primeiro elemento que toda a direita que não é bolsonarista está calculando nesse exato momento é quão arriscado é sair debaixo do guarda-sol que o bolsonarismo representa. E aqui eu trago um elemento de cunho histórico, que significa dizer o quê? Desde que Bolsonaro conseguiu, bem-sucedidamente, se tornar o principal ator da direita brasileira, todo ator à direita que o desafiou partiu para um determinado tipo de ostracismo político ou eleitoral. Nós podemos listar aqui a Joyce Hasselmann, o Alexandre Frota, o Dória, que foi governador de São Paulo, e uma série de outros nomes. O que significa dizer o quê? Que graças a essas redes, que em algum sentido são não formais do ponto de vista partidário, o professor Alberto Carlos Almeida lidou com elas muito bem ao falar, por exemplo, das igrejas evangélicas, a capilaridade do bolsonarismo permitiu que Bolsonaro sobrevivesse a qualquer tipo de desafio daí derivado. Isso gerou um processo que à medida que atores políticos de direita não bolsonaristas viram que Bolsonaro era inviável, iniciou-se uma procissão à casa de Bolsonaro, inicialmente, possivelmente isso vai se reproduzir agora na carceragem da Polícia Federal, na tentativa de ser incensado por Bolsonaro como candidato. A possibilidade de que alguns desses não o sejam leva a uma segunda camada que vai diretamente no centro da sua pergunta, que é dizer o quê? Efetivamente, como construir portas de saída que sejam feitas de maneira muito eficaz para não melindrarem o núcleo do bolsonarismo, mas que ao mesmo tempo deem um espaço de ganho. E aqui eu vou fazer referência, Graziela, se você me permite, à sua primeira fala, quando você disse assim, neste desenho, e se eu cometer alguma inconsistência você me corrige, não é um problema, nesse desenho que nós temos, o Centrão ganha muito mais do que o bolsonarismo com o Bolsonaro fora do jogo. Por quê? Porque se perde aquele elemento do palanque fustigando alguém. Porque uma coisa, de repente, vamos imaginar uma situação em que o candidato de direita não tem o aval direto da família Bolsonaro. Uma coisa é ser fustigado por Carlos, por Eduardo ou por Flávio, ou até mesmo pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Outra coisa é ser fustigado por Jair Bolsonaro, e esse não poderá fazê-lo porque está preso. Então, o que a gente tem identificado aqui, William, em Brasília, é que nas conversas de pé de ouvido, aquelas que não vão para as redações dos jornais, já tem muita gente no Centrão, e o indicador disso é o próprio movimento do presidente da Câmara dos Deputados, que rompeu com a liderança do governo, mas rompeu também com a liderança do bolsonarismo na Câmara, de dizer, olha só, vamos construir aqui um determinado nível de independência, porque o dinheiro a gente tem. O principal ativo ninguém vai ter porque ele vai estar na cadeia, a gente pode construir uma alternativa, feita medindo passo a passo, lembrando aqui a lição dada pelo professor Alberto Almeida, de que entrar na cabeça do ponto de vista psicológico é algo que a gente não consegue fazer, mas a gente consegue observar as tendências e construir cenários a partir daí. O Creomar, Graziela,
ele está enxergando uma inteligência política no mundo político em Brasília que nós, da categoria dos jornalistas profissionais, nos últimos tempos não temos conseguido identificar. Eu fico fascinado por isso daí, Kriomar, porque nós, como repórteres, só vemos gente cometendo burradas. Aliás, entre os repórteres, a conversa de pé de ouvido mais comum é o seguinte: vamos ver quem vai fazer o próximo erro. Que um vem, faz um erro brutal, o outro se aproveita um pouquinho desse erro, aí comete ele mesmo outro erro brutal. Nessa categoria eu estou colocando o erro brutal de chamar o Trump. Depois o erro brutal do Lula de criticar a mega operação no Rio de Janeiro, quando ele está sabendo perfeitamente qual a vulnerabilidade eleitoral que ele tem exatamente nesse campo. Então a gente vê os atores políticos, um brigando com o outro para saber quem vai fazer o próximo erro. E o Kriomar diz assim: olhem, prestem atenção. Tem gente com inteligência política o suficiente para ver uma oportunidade ali de realmente mudar esse quadro. Graziela. Eu tô com o Kriomar, que tem gente com inteligência para isso, sim, William. Eu acho que tem uma coisa, às vezes, se esconder em torno de uma posição meio naífe, mas o Centrão está se organizando de forma muito estruturada desde 2015. O Centrão antecipou a avalanche que foi em 2018 e fez a reforma de 2017. Não estou criticando a reforma de 2017. Acho que há muito tempo a gente precisava acabar com as coligações, a gente precisava estabelecer uma cláusula de desempenho com as melhores das intenções, mas as intenções dos presidentes dos partidos do Centrão eram outras e eles foram muito bem sucedidos, né? O Centrão não é mais disperso em um monte de partido pequenininho, ele está em 4 ou 5 partidos. E eles sabem que os parlamentares que antes, na hora da janela, podiam ter uma miríade de escolhas, agora vão ter bem menos. Então, o Centrão está se organizando. Agora, todo mundo vai ser viúva, né? O que o Kriomar falou, pode falar o Eduardo, pode falar o Flávio, o que for. Todo mundo vai falar: eu gosto muito do Bolsonaro, é uma pena que ele esteja preso. Sabe quando tem o enterro de alguém um pouco mulherengo e fica todo mundo um pouco constrangido de que pode aparecer nesse enterro, quantas viúvas vão aparecer, né? Bolsonaro está preso e o que mais vai ter é viúva nessas eleições, porque o Alberto observou muito bem, todo mundo vai querer o spillover eleitoral do nome Bolsonaro, né? Um ponto bem importante de ser levado em conta aqui é que assento na Câmara dos Deputados vale muito, vale emenda parlamentar, vale fundo partidário, vale fundo eleitoral, tudo é calculado em cima de assento da Câmara. E assento da Câmara é também uma função de eleição para a presidência. Tem um efeito aí que resulta nisso, né? Então, claro que essa turma que se organizou em torno da reforma, que são os presidentes dos maiores partidos, teve visão. E agora eles continuam tendo visão, mas eles vão ter eles vão estar ali andando numa corda bamba, que eles são uma viúva que sente muita saudade, né, do Bolsonaro que está preso, e é uma injustiça que ele esteja preso, mas eles têm que esconder que eles estão comemorando, porque isso também abre espaços para eles de locais e de cargos que seriam indicados pelo bolsonarismo ou pelo próprio ex-presidente, mas que agora cai no colo, sobra para eles. Então, essa turma pensou muito bem e chegou num momento muito positivo para eles. Talvez não seja por conta da atuação dos filhos, né? Então eu volto aqui para os filhos. Para mim é sempre pensar se eles vão ter esse incômodo da fila e como que eles vão proceder daqui em diante. Graziela, que eu, na minha toda adolescência e juventude, eu fui um fã do Fellini, o diretor de cinema. A sua imagem é perfeita dos filmes do Fellini, do enterro do mulherengo e as viúvas ali. Só que elas estão chorando lágrimas de verdade. E o que você está dizendo é que as viúvas estão todas com lágrimas de crocodilo, as atuais. É uma longa sessão de hipocrisia, mas a política é mesmo o âmbito não só do imponderável, mas também do cinismo. Agora, onde está essa inteligência política estratégica hoje, quando você vê o movimento dos atores, Alberto? Olha, não sei, o Kriomar falou ali uma coisa ali sobre o deputado Hugo Mota, o presidente da Câmara dos Deputados, né? Eu estava pensando o que o Kriomar falou do ponto de vista do Bolsonaro. O Bolsonaro recebe a notícia que ele rompeu com o PT e com o PL. O que o Bolsonaro vai dizer? Opa, estão querendo arranjar alguém que independe de mim.
O grande problema do Bolsonaro é esse, alguém que não depende dele. Ele precisa de alguém que dependa dele. Então, quando você pensa uma candidatura que não seja de um filho pela direita, Bolsonaro pensa lá, esse cara vai ter todo o apoio do mercado financeiro, todo o apoio dos empresários, todo o apoio, e eu vou ficar de fora. Você está falando do Tarcísio. Pode ser, né? Mas certamente qualquer um. Né? Ele pensa, não, com meu filho não. Ele não tem trânsito no mercado, não, e eu que apoio, e ele vai crescer graças ao meu apoio. E é depender, e não é lágrima de crocodilo. Também. Aí, nesse caso, não. Não. Entendeu? Então, eu sempre fico pensando do ponto de vista do Bolsonaro, como ele olha tudo isso aí, com total desconfiança. Ele está vendo todo mundo se movimentando para se livrar dele. Ele diz, alto lá, só quem não quer se livrar de mim são meus filhos. Eu acho que isso é a grande questão. Então vamos para um plano mais abrangente agora. O que a realidade política brasileira nos diz sobre a possibilidade das forças de centro-direita se livrarem do Bolsonaro? Ou isso é fora de questão? Quem quer que vá disputar as próximas eleições não pode nem sequer pensar em seguir um caminho livre do bolsonarismo. Creomar. Nossa, William, essa é a pergunta de $1 milhão, que eu creio que candidatos à direita que gostariam de ser retratados como não sendo parte daquilo que o bolsonarismo traz, como sendo menos ou mais polêmico, por assim dizer, gostariam de ter. O que me parece hoje, com o retrato que nós temos neste mês de novembro de 2025, é que o bolsonarismo ainda é inescapável do ponto de vista da equação eleitoral para a eleição de 2026. A questão é saber se o bolsonarismo vai transferir apoio para um nome que, na hora que nós olharmos as métricas, as medições de pesquisa, tem a capacidade de navegar com alguma tranquilidade naquele pedaço do eleitorado que vai ser ali de 5% a 8%, dependendo da medição, que efetivamente decide a eleição, porque as eleições são cada vez mais apertadas, mas não é nem lulopetista nem bolsonarista, ou se vai, ao contrário, assumir uma posição de uma candidatura dura, pensando um projeto ou uma agenda de país que olha, não dá para fazer concessões ao sistema político. E a indicação que me parece hoje, dado o próprio nível de desorganização da família em termos de como reagir à prisão, é que há uma tendência muito forte para esse primeiro caminho, o que empurra outros nomes à direita a fazerem uma reflexão, principalmente aqueles que são mais jovens, e aqui a gente pode pôr o próprio nome do Tarcísio, o nome do Ratinho Júnior, ou qualquer outro nome que seja um pouco mais jovem, de pensar, por que me arriscar agora se eu posso esperar mais 4 anos em uma eleição que potencialmente eu não tenho que enfrentar Lula e não tenho que enfrentar Bolsonaro? Esse me parece ser o retrato que a gente tem pensando essa reflexão que você trouxe. Graziela, como é que você vê essa questão? 4 anos é muito tempo, né? Eu acho que as pessoas hoje têm um pouco de medo de entrar nessa fila e, de repente, a fila bagunçar tudo de novo, ainda mais depois de 2018. 2018 foi, eu sigo falando desse divisor de águas, foi o momento que o polo esquerda-direita, ele ficou muito mais volátil. Os partidos sentiram isso, né? Então, existe uma previsibilidade muito grande eleitoral, pelo menos quando a gente olha para a presidência da República. Ainda que a gente tenha relativamente uma taxa alta de renovação do legislativo, a gente sabia que o candidato principal da direita ia ser do PSDB e da esquerda seria do PT. Talvez o último momento de previsibilidade seja 2026. A partir de 2030, talvez a gente não... Além de desmantelar a direita nessa figura do PSDB, em 2030 é difícil a gente cravar que o candidato viável da esquerda vai ser do PT. Né? Claro, existe uma capilaridade, é o maior dos partidos, mas a figura do Lula é muito fundamental no PT. Né? E a gente, se até 2030 isso vai ser possível ou não, 2026 parece que está um pouco calculado que vai ser o Lula o candidato. Mas então, essa incerteza, eu acho que ela contribui um pouco também para um certo desespero. Agora, na conta do Tarcísio, ele tendo uma possibilidade real de se reeleger governador de São Paulo, largar essa possibilidade real por uma possibilidade algo remota de ser eleito presidente, é um custo de oportunidade muito mais alto do que para outros atores.
né? Então vai precisar haver um acordo, não sei, pensando em como Tarcísio formularia isso, não me parece ser salutar para ele trocar o certo, entre aspas, pelo duvidoso. Né? Então, Tarcísio, que seria o candidato mais óbvio, tem essa questão muito clara, e a gente tem outros, claro, na direita que querem pegar, caso a bola realmente quique, eles estão ali embaixo, né? Então, aí vai ter o Ratinho Júnior, vai ter o próprio Caiado, que fica insistindo nesse ponto já há algum tempo. Agora, essa turma não pode largar Bolsonaro, mas também não pode encerrar a sua campanha ou encerrar a sua busca por eleitorado em Bolsonaro, isso eles sabem também. É um dilema curioso esse, quando a gente considera as figuras de projeção, vamos dizer, dos últimos 30 anos, do que a gente poderia chamar de direita brasileira. A gente tem algumas figuras com um apego e um conhecimento do poder. Eu me lembro, por exemplo, de Antônio Carlos Magalhães. Significa um jeito de pensar a política. Direita clássica brasileira nesse sentido. Com um traço autoritário, sem dúvida nenhuma. A gente tem figuras de direita que vêm de partidos estabelecidos com muita tradição, sobretudo vindos de Minas, por exemplo, ou mesmo de São Paulo. Talvez a gente consiga explicar muito mais fácil por que isso tudo acabou, e talvez seja muito mais difícil entender por que uma direita não bolsonarista, uma direita conservadora que dirá o seguinte: eu não tenho nada a ver com o bolsonarismo. O movimento conservador, o movimento de direita, eventualmente oriundo da democracia cristã, por exemplo, que a gente tem traços ainda disso, ou um movimento de direita vindo de tradições europeias mais ligadas ao liberalismo, também a gente pode falar disso, por que não são capazes de criar personagens com estatura política que digam, olha, nem aqui, nem ali. Que espaço existe nesse sentido na política brasileira? William, sua reflexão é excelente. Eu queria trazer uma coisa aqui, né? Eu imagino que o Creomar e a Graziela vão concordar, né? Nós que valorizamos a política, a gente estuda e acompanha, né? Então, eu não vou estudar e acompanhar alguma coisa que eu não goste, né? Os políticos, né? O que aconteceu na história recente do Brasil, né? A gente olha, você falou 30 anos, eu achei ótimo, né? Pode até pegar um pouquinho antes, Collor. Você vê que Collor estava lá na política, mas ele não gostava da política e dos políticos. Ele não gostava. Primeiro ministério dele, né? Quem narrava lá quando ele fazia campanha eleitoral em Alagoas, ele queria que os votos caíssem, não queria fazer campanha. Só depois que ele aceitou muito a contragosto. Você tem vários. Dilma não gostava dos políticos e da política. Fernando Henrique gostava intelectualmente, mas não queria muito se misturar, mas como ele gostava e sabia da importância, ele delegava e dava força. Tinha uma equipe, Sérgio Mota, etc. Ele disse, vai lá. Então, aquilo funcionou. Lula adora política e os políticos. O que aconteceu na história recente do Brasil? Foi ótimo que você tenha mencionado Minas e São Paulo. Eu adicionaria Rio de Janeiro. A sucessão passa... Perdão, foi falado com a minha. Não, mas tudo bem. A sucessão passa por aqui. Claro. Né? Por uma questão numérica. Né? Voto direto, é uma questão numérica. Né? Então, o que aconteceu? A Lava Jato, ela devastou os políticos que gostavam da política e dos políticos. E que estavam lá, porque não é só gostar, você tem que estar lá desde o início da sua carreira, 20 anos, 30 anos. Você conheço fulano, já fiz acordo. Você está lá naquele meio, você não vem no final e entra ali e botei você lá. Não é assim que as coisas funcionam. Né? Jornalista, você tem uma carreira, conhece todo mundo, transita. Então, o mundo da política, isso é muito importante. Você começar de baixo, e ter um longo período se relacionando com todo mundo. E valorizar o relacionamento. Tem que gostar de gente, valorizar a política e os políticos e se miscuir naquilo ali. Efetivamente, se misturar naquilo ali. O que a Lava Jato fez, fez com o PSDB, fez com o PT, mas o PT sobreviveu por razões muito específicas, Lula, etc. Fez em Minas. Toda a elite política dessa tradicional de direita em Minas acabou, tinha lá Anastasia, Aécio, né? São moribundos, né? No Rio só escapou um. Deus sabe como, Eduardo Paes. Foi o único que escapou no Rio de Janeiro. Então isso aconteceu, olha, Beto Richa é um deputado federal, foi um excelente governador, foi um excelente prefeito. Marconi Perillo, governador eleito, reeleito, todos sumiram do mapa.
Isso foi um movimento, é difícil recompor isso não é da noite para o dia. Né? E a gente vai lidar com essa herança da Lava Jato de não ter políticos de direita que gostem da política e dos políticos por algum tempo. Algum dia acaba, mas a gente vai ter que lidar com isso. Ou é a falta, talvez, de um aglomerado político em torno de ideias que sejam elas as orientadoras? Se a gente pensar em figuras políticas que se opuseram ao PT, não do espectro que hoje a gente diria o espectro mais à direita da direita, mas que tem, em relação ao PT, sobretudo, um antagonismo baseado no campo das ideias, a gente vai pegar gente de vários espectros. A gente pega um Covas, por exemplo, um dos grandes adversários do PT. A gente pega um Montoro, que vem da clássica democracia cristã. A gente pega linhas políticas tradicionais que sempre viram no PT um grande problema, do ponto de vista da formação da nossa identidade nacional e da capacidade de fazer o país ser o que a gente gostaria que fosse. E se opuseram ao PT, em primeiro lugar, não por razões éticas ou morais ligadas a essa ou aquela campanha política, a esse ou aquele truque de marketing, mas se opuseram por ideias. Isso morreu no Brasil, Cleomar, ou não? William, eu considero que esse processo, não sei se está morto, mas ele está em uma hibernação profunda. E de maneira muito objetiva, eu creio que dentro daquilo que é o meu objeto de trabalho, que é a análise de risco político, o grande dilema de você não ter grupamentos políticos, sobretudo à direita hoje, construído em torno de ideias, de projetos de país ou agenda, abre espaço para algo que é um tanto quanto perigoso e que não é isolado do Brasil, né? E a gente pode citar aqui o próprio caso americano, o que acontece na Hungria, em algum sentido o que acontece na Argentina com o Milei, que não há vazio, não há vácuo. O professor Alberto Almeida disse isso muito bem lá no primeiro bloco, não há vácuo de poder. E quando não há desaparecem essas ideias, essas agendas, surgem outras ideias e outras agendas. E não por acaso, um fenômeno muito comum dessa direita que emerge no Brasil pós-Lava Jato é que a agenda é uma agenda de desconstrução da realidade. Eu não vou entrar aqui no mérito se a desconstrução é positiva ou negativa, ou se todo prédio construído pela Constituição de 88 é perfeito ou imperfeito. Mas o fato é que, à medida que ela se propõe inicialmente como uma agenda de desconstrução, busca um nome no mercado e encontra um nome que nunca gostou da política, que nunca gostou de fazer política, cria-se um processo que é perigoso, porque as variáveis de risco vão se tornando o normal do processo decisório, que vai alimentando paralisia, risco e instabilidade, que afeta a vida das pessoas individualmente, mas afeta também a vida daquele que está desejando empreender, fazer com que o país seja mais próspero e que a economia cresça de maneira mais efetiva. Graziela, eu vou fazer, que é a minha prerrogativa profissional, né? Pegar um raciocínio sofisticado e transformar numa manchete brutal. No caso, o raciocínio sofisticado do Cleomar é o seguinte: nós estamos vivendo um período no qual a direita quer ser direita sem ter nenhuma ideia. Qual é a agenda do Centrão que você considera o principal beneficiário nesse momento da situação que vive Bolsonaro? Eu vou para o intervalo e retomo o programa passando a palavra para você, Graziela. É rápido o intervalo, pessoal. Estamos esperando vocês, até já. Bem-vindos de volta ao WW Especial. Graziela, temos um centro-direita que não sabe muito bem o que é direita? Não só no Brasil, William, eu acho que é aí que está o grande ponto. Todo esse debate em torno da ascensão da direita radical, que alguns chamam de extrema-direita, eu gosto mais do termo radical, que é do Adam Przeworski, que vem falando muito disso na ciência política, diz respeito a qual que é o espaço possível do campo da direita hoje. Então, a gente tem estados em crise fiscal, mas a gente tem populações razoavelmente com vidas boas, né? Então, a explicação, e a gente vê muito, quando o Adam Przeworski fala disso, ele está falando da Alemanha, ele está falando de uma classe média abastada nos Estados Unidos, que é uma turma que tem casa própria, que tem acesso à saúde de qualidade, à educação de qualidade, mas que é a primeira geração que os filhos não vão ter um salto em relação aos pais,
né? Então, essa geração gera um descontentamento, muitos desses eram eleitores de uma direita moderada e passam a ser eleitores de uma direita mais radical, né? Na Europa, isso se reflete em conferir cidadania, né? Então, se existe uma crise fiscal, a gente precisa saber para quem que a gente está distribuindo esses recursos. Então, vamos regular aqui quem é cidadão, quem não é. Crise de imigração. Aqui no Brasil, a coisa é um pouco mais fluida, é mais difícil de fazer essa leitura. O que a gente sabe é que a nível internacional é difícil engajar as pessoas na centro-direita. Você falou de democracia cristã, veja a CDU na Alemanha, que está enfrentando problemas. Nas últimas eleições, viu um crescimento enorme entre os radicais no contexto alemão, que talvez isso seja muito mais grave, né? Então, eu acho que essa dificuldade de engajar ideologicamente de uma centro-direita é uma parte da explicação para os problemas que a democracia está enfrentando a nível internacional, e ela não é uma questão do Brasil. Ela é uma questão mais ampla e que passa por a gente ter uma discussão mais ampla do que a gente quer de país, né? A direita que apoiou o Bolsonaro foi, na verdade, um conjunto grande de direitas, né? Então, pessoas que têm muita afeição por militares, liberais, evangélico, como muito bem colocou o professor Alberto, enfim, foi uma miríade de grupos, por assim dizer, né? Não foi uma ideologia bem colocada. E isso é algo que está difícil de se ler e difícil de se propagar a nível internacional. Eu acho que aí não é o caso do Brasil. E quando a gente fala de centrão, a ideologia do centrão é o localismo, né? É o fisiologismo local. É o que a gente consegue até hoje pensar e teorizar em termos mais macro, para por aí. E não é à toa que essa ideia do municipalismo, das emendas parlamentares impositivas, isso tudo tem encontrado muito sucesso e é parte desse sucesso político do Centrão, que um monte de gente gosta de política, né, Alberto? Se a gente está falando aqui das pessoas que gostam de política, no Centrão tem muita gente que gosta até demais de política, às vezes. Engraçado. Isso lembra que ela fala, lembra alguns títulos famosos, sobretudo na literatura alemã, do indivíduo sem face. O centrão é a direita que não sabe o que é direita. William, eu queria aproveitar a fala da Graziella, que eu acho que é perfeita, né? Eu acho assim, o Brasil é um país que nunca se caracterizou por grandes ideologias, né? Você tem a Europa lá, o comunismo, o Brasil nunca teve. E aí você tem, o que eu digo, né? Na astronomia, o buraco negro a gravidade é tão forte que atrai tudo. Para mim, o orçamento público federal no Brasil, ele é tão forte que atrai tudo. O que eu penso assim, você tem esquerda e direita no Brasil, pensa lá, deputados e senadores, eles ocupam duas filas diferentes, tem a fila da esquerda e a fila da direita. Elas se encontram no Caixa do Tesouro. Todo mundo se encontra alegre e feliz no Caixa do Tesouro. Então, assim, quantos deputados federais ultraliberais foram eleitos? Hoje eles têm 40 milhões em emenda parlamentar para destinar para suas bases eleitorais. Cada um. Só as impositivas, fora as autorizativas. Essa daí é RP6, tá? E isso daí significa o seguinte, ele será liberal, uma figura dessa, com 40 milhões para gerir? Jamais. Não tem ideia liberal que prospere no Brasil. A capacidade, é um buraco negro o orçamento público federal. Né? Isso que a Graziella falou, isso é emenda impositiva, é 40 milhões. Aí você tem RP8, que agora cada um apadrinha um pedacinho. Pô, é um volume gigante na RP8. Você tem RP2, você tem RP3, você tem um monte de tipos de emendas que a melhor coisa que tem hoje é ser parlamentar. Né? E não importa se você é de direita ou de esquerda, está todo mundo fazendo política social, mandando dinheiro para isso, para aquilo, para aquilo. Está acontecendo o tempo inteiro. E quanto mais, melhor, do ponto de vista deles. Né? Então, é muito difícil ter uma disputa de ideias, muito difícil. Não, isso eu realmente já perdi a ingenuidade muito tempo lá atrás. Eu não vejo de forma alguma as eleições de 2026 sendo disputadas em torno de qualquer tipo de ideia. Talvez a gente tenha um ou outro tema ali de grande significado nacional, como segurança pública. Os fatores geopolíticos que foram trazidos para nós, primeira vez que a gente vai para uma eleição presidencial com um fator geopolítico forte, que é a participação de uma forma ou de outra, de uma outra potência no nosso processo político, que é o que continua acontecendo nesse momento, mas em termos de ideias, não, eu não tenho essa ilusão. William, o maior aumento ao Bolsa Família dado por um governo foi um governo de direita. Sim, R$600.
Sim, sim. E perdeu a eleição. O que a direita hoje interpreta da seguinte maneira: bom, isso a gente não precisa se preocupar com o Bolsa Família, porque ninguém mais acredita que alguém vai tirar o Bolsa Família do bolso da família. Agora, Creomar, se a gente considera, e é para onde a nossa conversa vai caminhando nesse momento, o cenário de 2026, recentemente, olhando para números de pesquisa, a gente começa a verificar um certo consenso entre os analistas políticos que é uma eleição aberta, ou seja, não se sabe o que vai dar. É isso? William, eu creio que para a eleição de 2026 a gente tem algumas tendências e nenhuma delas é um marcador definitivo em termos de resultado. Eu creio que para o bolsonarismo a grande tendência e o grande esforço estratégico será a eleição, fazer com que a eleição seja um grande plebiscito sobre a figura de Jair Bolsonaro e assim podendo ser interpretado. Para o petismo ou para o lulopetismo, que talvez seja a categoria que melhor se encaixe, é a eleição que define o destino da biografia de Lula caso ele siga sendo candidato. E para as forças do Centrão é a eleição em que você consegue efetivamente consolidar esse processo de ganho de pelo menos uma década de robustecimento do legislativo. E aqui o professor Alberto Almeida foi muito feliz em dizer que é muito melhor ser parlamentar do que estar num cargo executivo, porque é acesso direto ao orçamento numa dinâmica muito parlamentar, sem o custo da responsabilidade quando as coisas dão errado. Isso me traz transversalmente um outro elemento, que é que as eleições têm sido cada vez mais apertadas. Então, efetivamente, quando a gente olha as eleições decididas em segundo turno de 2002 para cá, a diferença é cada vez menor. Isso abre espaço e dá interesse ao Lula concorrer, na perspectiva de que pode vencer, mas dá também o interesse a uma série de atores de direita, que a gente citou aqui durante o debate, que acreditam que podem ser vencedores. Então, a eleição tem esse componente de imprevisibilidade até aqui. Está aberta para você também, Graziela? Tá aberta, mas se você perguntar para mim, eu sempre vou falar que a eleição tá aberta. Gerar esse tipo de previsão eu deixo aos meus outros colegas aqui, que são muito mais qualificados do que eu. Não, brincadeira. É mais volátil do que em outros momentos, não tem nenhuma dúvida. Né? É uma sequência de volatilidades e no topo dessas volatilidades é o não posicionamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Talvez a gente consiga fazer cenários mais claros quando a gente tiver esse posicionamento e a gente entender se a direita vai ter uma candidatura única ou não. Essa demora, eu não tenho dúvidas, depõe a favor de Lula. Mas essa distância das eleições com essa volatilidade, nada é possível dizer nesse momento. A demora favorece Lula, demora digamos, em concentrar o que a gente pode chamar do espectro centro-direita em torno de um nome. Há qualquer esperança que isso aconteça rápido? Olha, para Bolsonaro, prefere deixar isso para quando os partidos tiverem que escolher o candidato. Isso é uma dificuldade, aí sim, de um Tarcísio. Porque o Tarcísio tem que sair no iniciozinho de abril. Bolsonaro não quer se comprometer com ninguém até abril. Não faz o menor sentido para ele. Logicamente, não faz o menor sentido. Essa pergunta da eleição está aberta, em algumas coisas ela não está aberta. Por exemplo, Lula é o candidato, é um dos favoritos. No meu entender, já tem o segundo candidato favorito. Ele não tem o nome, mas é o candidato do Bolsonaro. Quem Bolsonaro apoiar é o candidato que enfrentará Lula. É o cenário básico que eu trabalho. Pode ser diferente? Sempre pode, tudo pode, mas né, é o cenário básico, o mais provável. Então, Lula versus o candidato de Bolsonaro. Eleição apertada? Sim, apertada. A passada foi 2 pontos. Pode ser de novo? Pode. Pode ser de 2 a 5, eu diria hoje. Né? O eleitorado hoje ficou muito fechado em lados. Tá? Eu já sei o que eu quero, já sei o que eu quero. E tem um pedacinho pequeno que ali no meio que muda. Né? E acho assim, indica, você tem sempre a chance maior de alguém que disputa a reeleição. Todo mundo está chamando a atenção que vários recentemente disputaram reeleição e perderam. A gente não pode dizer que isso é uma tendência, né? Porque isso vem acontecendo aqui e acolá recentemente. Quando você pega o histórico de eleições no mundo, quem disputa a reeleição é favorito. Tá? Então, hoje a gente diria longe que Lula é favorito. O que pode tirar a reeleição de Lula, dado que tende a ser apertada? Crise econômica, sempre pode acontecer uma. Né, algum descalabro, etc. Agora o Brasil está numa situação muito favorável a Lula. Isso vai permanecer? Desemprego muito baixo, inflação em queda,
enfim, consumo num nível razoável. Isso conta bastante na eleição. Eu diria que tem um imponderável que é relevante. O que vai acontecer no Rio de Janeiro? Operação do Complexo da Penha e do Alemão. O governador disse que vai fazer mais 10 operações. Isso é um fator de desequilíbrio. Numa eleição apertada, pode mudar. Então, eu acho que hoje, Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro. Lula sabe disso. Se nós aqui estamos conversando, quer dizer, então ele tem na mão um instrumento que o Poder Executivo pode lançar a mão, unilateralmente, que é a GLO. Ele vai fazer, é um trauma, sempre é. Mas é um risco não ter sob controle o Rio de Janeiro, uma vez que o governador conversa muito com Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro tem muita influência no governo do Estado do Rio de Janeiro. E Qual é a base política dele? Base política dele, mas ele tem muita influência na área de segurança pública. Então, quanto mais operações como a que ocorreu recentemente ocorrerem durante o processo eleitoral, pior para Lula. Numa eleição apertada, está em aberto. Há um outro fator que eu queria colocar, submeter à apreciação de vocês, que pesquisas internacionais têm trazido com certa consistência, que é um sentimento difuso em grandes democracias. O Brasil está fazendo parte dessas pesquisas, em geral são conduzidas pelo Instituto Ipsos, lá em Washington. Recentemente a gente publicou uma delas. Diz que uma característica clara é um forte sentimento no eleitorado que o sistema quebrou. Até vem do vocabulário anglo-saxão essa expressão, the system is broken. As pessoas, elas entendem que o sistema trabalha contra elas. Seja o ambiente regulatório, carga tributária nem se diga, seja o sistema político no qual elas não têm a menor confiança, sejam instituições como o judiciário, que no Brasil a gente não abordou nessa nossa conversa, talvez sirva um pouco ainda o tempo que a gente tem para a gente falar do papel dessa assistência política do SF nas eleições do ano que vem, mas há um sentimento difuso de que, olha, esse negócio todo aí só me prejudica. E isso se traduz na urna realmente em hostilidade a quem está lá. Cromar. Olha, William, eu creio que, trazendo para um contexto brasileiro o elemento da desconfiança no sistema e da própria desconfiança nas relações interpessoais, quando a gente pondera o quanto que brasileiros confiam uns nos outros cotidianamente, esses números são muito baixos. O que especificamente talvez seja uma resultante do próprio processo que nós passamos aí ao longo da última década, que talvez seja uma década marcada por crises políticas, né? Iniciando um pouquinho antes com a implosão do sistema político pela Lava Jato e depois reverberando no processo de impeachment da Dilma e todas as instabilidades, é que efetivamente o cidadão comum não se sente aparado pelo Estado. E aí, obviamente, nós temos elementos de complexidade desse processo, né? O país é muito grande, o país é muito desigual, o país tem... A Constituição de 88 faz uma promessa que é de difícil cumprimento, que é de, ao mesmo tempo que transforma o país de mais desigual para menos desigual, teria que criar um ambiente em que as pessoas pudessem prosperar, e a sociedade vai mudando muito também. Então, efetivamente, me parece que nisso o Brasil está alinhado com o restante das democracias ao redor do planeta. As pessoas vivem em uma era de incerteza e buscam respostas objetivas para uma realidade que é mais complexa a cada dia, em que todo mundo está sendo soterrado de informações. O impacto disso na dinâmica política que a gente ama, aprecia e gosta de estudar, e na dinâmica eleitoral, é que se abrem espaços para atores que efetivamente se proponham a vir com uma marreta e, tendo em vista que o sistema já está quebrado, eles podem finalizar o processo, né? Essa direita mais radicalizada, antissistêmica, acaba sendo bastante representativa desse processo globalmente e aqui também. Graziela. Sabe, William, eu sou uma institucionalista, né? Eu gosto de me assumir como cientista política institucionalista. E eu tenho observado, e eu comentei com colegas esses tempos atrás, que a gente tem ficado muito difícil inspirar alunos a terem interesse de estudar instituições, regras do jogo, como as coisas funcionam, né? E eu estava tentando refletir a respeito do porquê disso. Essa literatura, essa turma que gostava muito de pensar em instituições, presidencialismo, parlamentarismo, sistema eleitoral,
foi uma turma que, lá na terceira onda da democratização, então década de 80, década de 90, estava pensando democracia em vários países que estavam saindo de regimes ditatoriais. Na América Latina, na África, os antigos membros da União Soviética. Então, pensar em instituições era pensar com esperança numa democracia que ia fazer a vida das pessoas melhor, né? Passaram-se 40 anos e eu acho que teve um certo desapontamento com a extensão do que a democracia poderia fazer pela vida das pessoas, né? E aí a cara da democracia, defender a democracia fica mais difícil, mas é preciso fazê-lo, né? Porque se não for pela democracia, não vai ser em nenhum outro lugar, em outro contexto que isso vai acontecer. Né? E essas instituições são mais importantes do que nunca, porque aí eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, para o meu orientador, o Steven Levitsky, que vai falar que a democracia ela não acaba mais com os tanques descendo a praça, mas com a erosão das instituições democráticas informais, né, que sustentam essa base democrática. Então, eu acho que tá difícil nesse momento a gente conseguir comunicar a importância da democracia no seu sentido mais profundo, né? Mas isso passa por instituições que sejam reflexo do que a população entende como sendo aquilo que ela quer para si. Né? É esse link aí que a gente precisa resolver e que talvez possa colocar a gente num lugar melhor e aproximar o Estado da população, né? Que não sente que a democracia se efetiva na vida delas. Agora eu percebo com um pouco mais de clareza porque que teu autor predileto, você citou logo no começo, o Weber, né? Para alguém que tem tanto apego a instituições, mas você trouxe a nossa conversa, na verdade, para um debate internacional hoje muito vivo sobre o fim da história. Não para criticar o coitado Fukuyama, que nem escreveu exatamente isso, que a história tinha acabado, e ele me deu uma entrevista na semana passada interessantíssima, eu já estou de saco cheio de ficar explicando para as pessoas que o título do meu livro é O Fim da História é o Último Homem. Ou seja, eu dou mais ênfase no último homem, aquele que ainda tem algum papel dentro da história. E aí ele volta a todas as teorias de história, ele começa lá atrás com o Hegel, dizendo que sentido tem a história, que sentido consensos que se constroem realmente são estáveis. Então ele redefine a questão do fim da história como a estabilidade ou não daquilo que a gente considera como dado. E o que você está dizendo é isso, o que se considerava como dado, a saída, por exemplo, que foi muito bem sucedida no fundo, hein? Eu cobri isso como jornalista, tanto de Portugal, como da Espanha, como da Grécia, de regimes autoritários, ditaduras, para regimes de democracias parlamentares com estabilidade política, na verdade acabam parecendo pontos fora da curva. Eu estou tendo que acabar o programa, Humberto, infelizmente. Tranquilo. Queria deixar uma última observação para você a respeito disso, do estado em que está a democracia brasileira. Olha, é um tema que daria um programa inteiro. Vamos fazê-lo, vamos. Eu assinaria embaixo do que a Graziela falou, mas também colocaria outros temas aí em torno da democracia. Ela é questionada hoje ainda mais com o exemplo da China, que é super autoritária e entrega um bem-estar crescente para a população. Uma loucura isso. Então você olha dizendo, bom, se eu quero bem-estar, a democracia faz diferença. Está todo mundo sabendo disso. Né? Outra coisa, temos democracia? Temos, mas nem tudo é tão democrático assim. Né? Independente do mérito, a gente sabe que um banco central autônomo, independente, segura melhor a inflação. Mas a gente sabe que é menos democrático. O presidente não tem ingerência, o presidente é que é a figura eleita. A gente sabe, por exemplo, que o deputado poder mudar o tempo inteiro quanto vai para a saúde e educação é ótimo, mas a gente botou como regra constitucional, que tem um mínimo constitucional. Isso não é democrático. Bom, eu sinto acabar agora aqui o programa, a gente estendeu a pedido do público, inclusive, mas a gente continua dentro de uma grade de televisão. Queria muito agradecer, em primeiro lugar, a você lá no nosso estúdio em Brasília, Cleomar de Souza, muito obrigado pela participação no especial. Graziela Testa, lá de Curitiba, obrigado, Graziela, pela participação aqui comigo no estúdio. Roberto Carlos Almeida, muito obrigado pela presença aqui. Tenho um recado para vocês ainda, está no ar o Clube de Membros da CNN Brasil no YouTube. Como assinante, você tem acesso à íntegra,
cortes exclusivos, acesso antecipado ao WW Especial. Você aponta seu celular para esse QR Code que está na tela e faça parte. A gente fica nessa edição por aqui. Meu agradecimento especial é a você que nos acompanha. Até a próxima. Muito obrigado, pessoal.